Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Hoje eu quero convidar vocês no nosso dia a dia com Jesus a ler Isaías 55, a partir do verso 8. E o nosso texto diz assim: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz brotar, da semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que enviei. Aleluia. O Senhor fala, né? Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque o que eu penso não se encaixa no que você pensa. O que o Senhor está dizendo para nós? Eu te formei com um plano, com um objetivo, com um propósito. E aquilo que eu planejei para você são lugares altos, são planos grandiosos, coisas que nós só podemos alcançar se nós nos sujeitarmos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, como seres humanos, nós planejamos e projetamos muito a nossa vida. Porém, a gente precisa se atentar para uma coisa. Por mais que nós sejamos bem planejados e bem projetados, o máximo que nós conseguimos planejar é a vida daqui a uns 10 anos. É uns 10 anos de vida. Isso é o máximo. Por quê? Porque é o máximo de visão que eu consigo ter. Eu não consigo ir além. Muitas vezes você fala, não, sei tudinho que eu quero da minha vida. Mas talvez se eu te perguntar o que você quer da sua vida, você vai me responder: eu quero ter uma casa, eu quero ter um marido, eu quero ter uma família, eu quero casar. Mas como você vai alcançar isso, você não sabe. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Porque você não sabe como conquistar isso. Você sabe o que você quer. Mas do querer e do realizar tem um passo muito grande, tem um caminho muito grande. E é exatamente nesse caminho que Deus quer entrar, entre a nossa vontade e o realizar daquilo que queremos. Nós queremos sempre o melhor, porém o Senhor fala que os pensamentos dele ainda são mais altos do que o nosso. Então imagine vocês, nós queremos coisa grande. Por quê? Porque nós temos a ambição e às vezes uma cobiça até exagerada. Porém o Senhor fala, o que eu quero para vocês ainda é maior. Não, isso quando o Senhor fala que é maior, ele não fala simplesmente de grandes bens materiais. Não. Por que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que o nosso? Porque o Senhor é exatamente isso, ele não visa só o material, só aquilo que é físico. O Senhor Deus, ele se preocupa muito com o que vai dentro do nosso coração, com o que vai dentro da nossa mente. Ele visa muito como chegaremos e vamos usufruir e vamos ser bem-sucedidos, mas olhando para as nossas emoções. Muitas vezes nós somos limitados, nós somos até atrapalhados e às vezes fracassamos por causa das emoções, por causa da pressa, por causa da impaciência e muitas vezes a própria falta de fé, de crer que o Senhor ele tem um propósito para tudo. Esse texto ele vem exatamente confrontar o nosso querer e a nossa fé. Porque o Senhor fala, os seus planos não são os meus planos. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, porque o que eu tenho para vocês é muito mais alto. Então, por que isso confronta exatamente a nossa fé? Porque só quando eu tenho fé, que não importe o tempo que passe, que não importe como, que não importe o que eu tenho vivido, o Senhor ele vai realizar o propósito dele, eu confio, eu entrego. Quando eu me disponho a viver o que este capítulo e estes versículos estão falando, verdadeiramente eu estou confiando no Senhor, verdadeiramente eu estou entregando a minha vida ao Senhor e dependendo de Deus. Olha, a gente vê
os nossos heróis aqui da Bíblia, né? Os nossos heróis da fé, como Abraão, como Moisés, como Jacó, como o próprio José, Gideão, que também já falamos, que todos eles alcançaram exatamente aquilo que Deus prometeu. Porém, a gente não vê na história de nenhum deles que eles ficaram sentados e que tudo veio de graça. Até o próprio Isaac, que teve uma vida mais pacata, uma vida mais tranquila, ele enfrentou dificuldades ali em Gerar. Por quê? Porque os seus poços foram entulhados durante algumas vezes, impedindo ele de ter a água. Então, o que o Senhor está falando para nós? O que eu tenho para vocês é grandioso. Aquilo que eu declarei sobre a vida de vocês, que é a vida em abundância, que é estar protegido, é estar guardado, é ter saúde, é ter paz que excede todo o entendimento, é ter a sua família, a sua casa servindo ao nosso Deus, a mim, poderoso. Tudo isso que eu determinei na vida de vocês, isso não vai passar. Isso não vai voltar vazio. Por quê? Porque é a determinação de Deus. Aquilo que Ele determina, Ele move céus e terras para que aconteça. Porém, eu preciso entregar. Aqui Deus fala assim, no verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. Busque ao Senhor enquanto o nosso acesso a Ele é direto. Busque ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo no seu caminho e Ele pode tomar a direção da sua vida novamente e te conduzir ao caminho que Ele tem. Ah, mas tá muito difícil. Ah, mas eu não tenho conseguido. Olha, tem sido luta, tem sido dificuldade. Glória a Deus por isso. Tá difícil? Você tá passando? Você tá sendo vitorioso. Você tá caminhando para a vitória. Nós, como cristãos, nós precisamos quebrar essa mentira de que crente não passa dificuldade, de que as coisas não são difíceis para nós. Muito pelo contrário, nós temos mais dificuldades e nós somos muito resistidos. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer nos destruir, ele não quer nos ver vitoriosos. Mas o que nós temos que ter em mente? Que nós temos a resistência, mas que com Cristo, o que o Senhor nos prometeu? O Senhor Jesus, ele jamais falou para nós assim, olha, vocês não vão passar por guerra. Não. O que eles nos falam aqui, vocês vão passar por guerras e grandes guerras, mas a vitória é garantida. É isso que nós temos que ter em mente. Que somos crente? Sim. Que vamos ter guerra? Sim. Muitas? Sim. Mas que a vitória é nossa. Nós vamos encontrar nessas guerras situações que muitas vezes nós vamos nos entristecer, vamos nos abater? Sim. Vai ser difícil? Sim. Muitas vezes vamos falar, meu Deus, onde tu estás? Mas em momento nenhum o Senhor vai nos desamparar ou nos desamparou, ou em momento nenhum Ele vai deixar de realizar a grandeza do projeto que Ele tem para as nossas vidas. Nós podemos perceber na vida de Jesus que tudo que Jesus fez foi segundo a vontade do Pai. Que por mais que fossem os momentos de Jesus, ele falava, Pai, toma a frente. Pai, é da tua vontade? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente vê que ele no Getsemane, um pouco antes de Jesus ser entregado, ele ia e voltava. Né? Eu imagino que eles falavam assim, Deus tem certeza? Realmente precisa ser assim? Pai, mas que seja feita a sua vontade. E ainda que durante o nosso caminho nós venhamos a falar, Senhor, realmente precisa? Pai, realmente precisa? Mas que seja feita a tua vontade. Porque Deus, Ele jamais nos conduziria a um caminho que não fosse necessário e a um caminho que de alguma forma não fosse benéfico para nós. Sabe algo que tem assim me despertado muito? Porque as pessoas falam assim, mas tá difícil, mas tá difícil. Agora eu quero falar para vocês uma coisa. Jesus, ele está voltando. Ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele relata que quando Jesus vier, a tormenta, a dificuldade, as perseguições vão ser muito grandes. E eu te pergunto, se hoje o que você passa na sua vida, se você não resistir, se você não for forte agora, se o Senhor não te capacitar agora, você acha que na grande tribulação você vai conseguir passar por ela e conseguir conquistar o céu? O diabo, ele não está brincando.
E o que que Deus faz? Ele nos fortalece, Ele aperfeiçoa o nosso caráter. O tempo todo Ele está, sabe, nos fazendo forte e perseverantes. Porque Ele tem grandes coisas para nós, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos lutar, nós precisamos entender, nós precisamos confiar que o Senhor não nos abandonou. Porque se nós não tivermos essa confiança, nós somos os primeiros a abandonar Jesus. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos abandonar aquele que se entregou na cruz por nós. Aquele que tantas vezes falou assim: Pai, seja feita a tua vontade. Senhor, está tão difícil. Aquele que foi ali sangrando já para a cruz. O texto fala, né, que o suor de Jesus era como sangue. Ele já deu sangue ali na oração por nós. Mas ele foi para a cruz. Ele não desanimou. E eu quero te dizer nesta manhã, não desanime. E mais do que isso, entregue os teus projetos, os teus planos, tudo nas mãos do Senhor. Porque a visão de 10, 15, 30 anos que Deus tem para você, ela é uma visão ampla e bem-sucedida e não limitada. Então creia e busque ao Senhor enquanto Ele está aí, enquanto Ele é acessível. Amém? Que você tenha uma quarta de vitória. Ore, leia a sua Bíblia e coloque hoje os teus sonhos, os teus projetos alinhados com o do Senhor. Que você vai ver que você vai conquistar muito mais daquilo que você pensou ou imaginou. A graça e a paz.